Meus queridos, a paz do Senhor. Meus queridos, se eu disser para vocês que existe um espírito maligno que atua na parte de trazer atrofia mental na vida das pessoas, principalmente na vida de pessoas que têm dúvidas sobre blasfêmia contra o Espírito Santo, você aí não vai acreditar. Porém, existe e é muito perigoso. Tá? Vou falar tudo sobre esse espírito maligno nesse vídeo e como você se libertar aí dessas dúvidas aí em relação à blasfêmia contra o Espírito Santo e outros tipos de dúvidas que você pode ter acerca de alguma coisa que aconteceu na sua vida aí, no campo aí de pecado, no campo aí de ter feito alguma coisa que não agradou o Senhor, tá bom? Já vou dizendo a vocês que é um vídeo bastante interessante, importante, um pouco também aí amedrontante, né? Eu vou trazer algumas informações aqui, vou entrar um pouco dentro aí desse contexto, dessa entidade aí, tá? Se vocês realmente estiverem dispostos a aprender o que eu vou falar aqui para vocês aqui, peço que vocês orem antes, leiam a palavra do Senhor, orem antes, tá? Para o Senhor guardar vocês de certas retaliações que vocês podem ter, porque eu vou tocar em um tema bastante perigoso, tá? E que às vezes acontece de termos retaliações, tá bom? Fica comigo até o final desse vídeo para você não perder essa bênção. Bom, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, saiu aqui com vocês. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu comentário, seu like, para não perder as novidades. Meus queridos, eu já fiz alguns vídeos falando aqui sobre ataques mentais, como o diabo ele se utiliza para trazer ali certas mentiras, certas situações que fazem o homem, que faz a pessoa aí achar que está condenado e cometeu alguma coisa contra Deus e com isso ele não pode ter mais perdoado. Em relação à blasfêmia contra o Espírito Santo, você que está me ouvindo aí, que tem problemas sobre entender que não cometeu esse pecado aí, o inimigo ele se aproveita aí disso para nos atacar. E a área que ele mais ataca é a área mental. Tanto é que a Bíblia vai nos instruir a usar os capacetes, o capacete da salvação, tá? Aí o escudo da fé, para a gente resistir aí essas ciladas, essas flechas, né? Esses dardos que vêm contra a nossa mente. Bom, meus queridos, dentro desse contexto, tá? Existem algumas entidades que atuam na mente do ser humano e essas entidades elas existem, porém estão camufladas, tá? Elas estão camufladas aí através de algumas seitas, algumas religiões, algumas regiões relacionadas ao sincretismo. Eles se camuflam para depois atuar na vida das pessoas. Muitas vezes eles se escondem na figura de algo bom, mas na verdade estão ali planejando, né, destruir a vida da pessoa. E esse espírito maligno, essa entidade que eu vou falar aqui para vocês, ele atua principalmente na mente da pessoa que tem dificuldade aí de às vezes memorizar, entender, compreender, tá? Certos ensinamentos, certas explicações que a gente dá a nível conclusivo, tá? Então ele é especialista nisso, tá? Especialista em manter a sua mente atrofiada para você não acreditar. Na verdade, dificuldade para entender aí, tá? E memorizar, tá? Ele tira de você, na verdade ele coloca apatia em você, tá? Que é uma espécie de desorientação ali para você ficar perdido, tá? Ali você fica ali em um estado ali de alma aí não suscetível, você não consegue compreender aí o que realmente nós estamos passando, que realmente a explicação está passando para você, a informação que a gente está passando para você. Por um momento, você até entende, compreende, mas logo em seguida, esse espírito maligno aí
se é que você possa estar sendo atacado por uma dessas entidades, se é que realmente ele está atacando você e esse problema que você está vivendo aí não seja um problema mais aí psicológico no campo mais científico, tá bom? Apesar de que também espíritos malignos se aproveitam aí de problemas psicológicos aí para colocar suas armadilhas para derrubar a pessoa. Então, meus queridos, esse espírito maligno, tá? Que eu quero passar para vocês aqui, o nome desse espírito, ele é conhecido aí em algumas, não vou falar aqui as religiões aí, porque nós sabemos que tem um filtro que acaba aí, às vezes, essa questão de tolerância religiosa e coisa e tal. Não vou tocar aqui na questão da religião. Mas existe aqui, na questão do nome, né? Mas existe aqui algumas religiões que têm como principal ícone, ou um dos principais ícones de adoração, essa entidade conhecida como Ori, né? Ori, né? Ou seja, ele é conhecido como Ori da mente. Tá? Eu vou colocando aqui as imagens para você ver aí que figura é essa. Daqui a pouco eu vou passando aqui alguns slides para você ver. Então ele é conhecido como Ori da mente. A maioria das pessoas e dos locais onde ele é adorado, ele é colocado uma cabeça em um altar e as pessoas começam ali a adorar e alimentar ele. Eles acreditam que alimentando essa entidade maligna, ele vai revelar o que está ali oculto, o que está escondido, vai dar mais entendimento, vai dar mais sabedoria, vai se apossar da mente da pessoa e orientar ele ali nas coisas positivas, nas coisas ali positivas ali para a pessoa vencer, tá? Porém, como nós sabemos, espíritos malignos, eles não têm nenhum interesse de ajudar ninguém a mudar de vida, a ser feliz. Na verdade, tudo isso é uma armadilha para depois ele levar o homem para a morte. Tá, meus queridos? Então essa entidade, eles dizem que essa entidade ela é a única que traz a verdade. Olha só, a Bíblia diz que o único que pode trazer e revelar a verdade, que está na verdade, é Cristo. Tá? Se a Bíblia diz que Cristo é a verdade e a vida, então, baseado nos princípios, né, e também na sua moralidade, naquilo que ele, na verdade da sua vida, dos seus atos, né, que realmente pregou a verdade, pregou o bem, ensinou aquilo que vem do coração do Pai dele para nossas vidas. Outra entidade, se dizer que só dele vem a verdade, essa entidade ela só pode ser mentirosa. Tá? Até porque a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Então, se você vê uma entidade dizendo que só ela é capaz de dizer a verdade, isso aí já é uma mentira grave, é uma mentira para você ser enganado. Tá? Então, eles dizem que a verdade vem dessa entidade após ela ser alimentada. Tá? Alimentada ali dependendo ali da situação, tem entidades que é alimentada com sangue, é alimentada com sacrifícios aí, sabe? Então, existe essa entidade chamada de Ori, tá? Que ela acaba passando vamos dizer assim, de cultura para cultura, se revelando de formas diferentes, tá? No sincretismo ele é uma coisa, no budismo ele é outra coisa. Nessas religiões africanas, por exemplo, ele se apresenta de forma diferente, tá? Mas ele tem um mesmo objetivo, tá? Tanto é que no tarô, o mesmo espírito ele é transfigurado, tá? E lá no tarô ele é conhecido como Zen Yoshi, né? No tarô ele é conhecido como Zen Yoshi. É o mesmo espírito, é a mesma entidade. Então, nas cartas do tarô, ele é representado, né? Ele é representado como um espírito, uma figura demoníaca ali aparentemente em estado ali de meditação, como se tivesse ali o controle da mente, controle sobre a mente, né? Espiritualmente falando, né? E ele passa, né, uma imagem de que realmente a pessoa, o devoto dele sendo ali fiel a ele,
que obedece ali seus ensinamentos, suas instruções ali, acaba chegando ali ao nível de controle mental ali, tá? Vamos dizer assim, sobrenatural, transcendente, né? Fica um zen, por isso mesmo o termo, né? A gente fala assim, estou zen, vem desse termo, zen, roshi, que é essa figura que eu estou mostrando para vocês aqui. Então, meus queridos, essa figura maligna, esse espírito maligno, ele atua para fazer você acreditar na mentira, tá? Ele atua para fazer você acreditar na mentira que você cometeu um pecado imperdoável, um pecado grave. Isso vai atrofiando a sua mente, fazendo com que você acabe se aprofundando numa mentira, se aprofundando numa armadilha, porque esse espírito maligno que tem outros nomes, em cada cultura tem um nome diferente, ele se apresenta de forma diferente, mas a intenção é a mesma, é te desviar do caminho, é te fazer ficar longe de Deus, te fazer desviar da verdade, tá bom? Então ele vai fazer isso aí. Porém, a Bíblia, ela nos ensina, nos instrui, nos dá armas para combater. Talvez você esteja pensando que cometeu um pecado imperdoável, como a blasfêmia contra o Espírito Santo, está lutando para se livrar dessas acusações aí que vem por uma influência externa mentirosa, tá? E isso está te fazendo afastar de Deus, está te fazendo ficar com a mente atrofiada, te fazendo não entender o que realmente Deus quer na sua vida, tá? Então você precisa fazer uma autoanálise aí e ver se realmente isso que você está passando é algo que você precisa de uma interferência aí, de um profissional da ciência aí, da psicologia, tá? Ou é algo que você precisa fazer no campo espiritual junto com a área da psicologia, porque às vezes uma coisa tem que andar, às vezes a Bíblia ela anda junto com a ciência, tá? Existem profissionais que são aí capacitados para tratar desses assuntos, principalmente quando a situação já se tornou um toque religioso, um problema mais específico no campo aí científico, mas a batalha espiritual, aplicar também ali as armas espirituais também pode te ajudar a vencer esse mal, dessa dúvida de achar que cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo, uma vez que a própria Bíblia ela já explica como que a blasfêmia contra o Espírito Santo ela é consumada, como esse pecado é consumado, tá? A complexidade de fatores que leva a esse pecado a ser consumado, tá? A gama aí de fatores aí que tem que estar coligado, tem que estar aí em sincronia para que esse pecado seja consumado. Mas aí às vezes a gente fala para você, a gente explica para você que você não cometeu esse pecado, nós provamos dentro da palavra, provamos aí através das suas próprias dúvidas, dos seus próprios questionamentos, que um dos fatores de que não houve blasfêmia contra o Espírito Santo é justamente o fato de você estar aí curioso em saber se cometeu ou não. É o fato de você estar aí preocupado se cometeu ou não o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Uma pessoa que comete blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não tem esse tipo de preocupação em saber se cometeu isso ou não. Tá? Uma pessoa que realmente comete blasfêmia contra o Espírito Santo, ela entra na condição de iníquo. Iníquo significa inimizade com Deus. É a mesma condição que Satanás teve lá no início, no princípio, quando a Bíblia vai dizer lá no livro de Ezequiel, até que se achou iniquidade no seu coração. Por isso foi lançado profanado. Satanás se tornou inimigo de Deus, inimigo também de todos aqueles que professam o nome do Senhor Jesus. Então a Bíblia vai dar ferramentas para nós vencermos aí essa batalha espiritual. Eu vou ler para vocês aqui 1 Coríntios 2, do 14 ao 15, e vou explanar para que vocês entendam direito. Olha só, 2 do 14 ao 15, 1 Coríntios, do 14 ao 15, diz o seguinte, olha só. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, tá? E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que esse espírito maligno faz? Esse espírito maligno, ele faz com que você perca a sensibilidade, a empatia,
tá? De entender o que a palavra de Deus está falando. Ele vai tirar a sensibilidade de você compreender que você não cometeu aquele pecado, tá? Porque ele vai conseguir de alguma maneira reverter aquilo que é verdade em mentira e aquilo que é mentira em verdade, tá? Então ele consegue reverter isso, colocar na sua mente um pensamento, uma situação em que você acaba deixando de ter o controle, porque através das suas próprias convicções erradas, ele acaba aí se fortalecendo. O alimento que alimenta essa entidade, como eu disse lá no início, é justamente obedecer aquilo que ele está falando. Quando o homem alimenta ali os planos de Satanás, ele vai se fortalecendo, vai fazendo o que ele quer, ele vai se fortalecendo, ele vai encontrando mais brechas. Então ele coloca ali aquele crânio, alimenta ali a fé naquela criatura, naquele ser, e ali ele acha uma brecha para entrar e influenciar na vida da pessoa, trazendo falsos ensinamentos que no futuro vai gerar o quê? Vai gerar distanciamento de Deus e a morte eterna. Então o que a Bíblia diz aqui, olha, então, eu li aqui em cima o 14, vou ler o 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, tá? E ele de ninguém é discernido. Está falando aqui de Deus, no caso, está falando aqui da questão da mente de Deus, né? Porque Deus não pode, a mente de Deus não pode ser discernida, mas ele nos dá ferramentas e instruções que podem sim ser absorvidas, ser discernidas, ser aplicadas. Aí ele diz aqui, ó, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, isso significa que a gente sabe de tudo? Não. Isso aqui é uma forma do apóstolo Paulo dizer que nós temos a capacidade, a facilidade de discernir, de entender aquilo que o Senhor está falando para nós. E isso também se aplica à questão da convicção, tá? De que não cometemos algo errado quando existem provas claras que evidenciam isso. Então, se eu estou falando para você, olha, você não cometeu esse erro, você não cometeu esse pecado, você, para cometer esse pecado, tem que passar por todas essas etapas, e mesmo assim você não consegue entender, você tem que fazer uma análise para saber o que está acontecendo, fazer uma oração, porque você pode estar sendo atacado por essa entidade, porque a palavra ela é bem objetiva. É claro, o ensinamento é bem objetivo e claro. Tá, meus queridos? Tá? Então, lá no livro de Oséias, Oséias 4, versículo 6, vai dizer que o povo ele erra por falta de conhecimento. Quem é que promove conhecimento? A Bíblia diz o quê? A Bíblia diz o quê? Que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então a palavra de Deus ela promove conhecimento. Se a palavra de Deus promove conhecimento, logo você está resguardado por ela. E se a palavra de Deus está dizendo, te orientando, te dando todos os detalhes de que você não cometeu aquele pecado ali, porque você não se enquadra, é porque você não cometeu. Então o que é que esse espírito maligno faz? Esse espírito maligno vai deturpar tudo aquilo que você aprendeu. Porque, de certa forma, a atrofia que ele está trazendo na sua mente está te deixando aí incapacitado de entender o que a Bíblia está dizendo, incapacitado de absorver o que a palavra de Deus está falando. E aí você fica lutando contra algo, tá? Mas a dúvida continua alimentando essa entidade. Ela trabalha para deixar sua mente atrofiada para você não absorver a verdade. Tá, meus queridos? Então, como é que a gente faz para vencer isso? Aplicando a leitura da palavra, a oração e crendo na explicação que o homem de Deus está te dando. Que aquela pessoa está te passando, que essas palavras, que essa orientação também esteja ali dentro do contexto, tá? Enquadrado aqui nos contextos bíblicos. Tá? Porque a palavra de Deus não tem sombra de variação. A Bíblia, a palavra de Deus, ela se discerne a si mesma. Tá, meus queridos?
Então, atente à oração, à leitura da palavra e creia pelo ensinamento que a Bíblia está lhe dando. Que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você ouve a palavra de Deus, você deixa de alimentar quem? A entidade maligna que nós estamos tratando aqui. E você passa a alimentar quem? O seu espírito. E isso vai te fortalecendo aí contra essa entidade maligna. Não aceite de forma nenhuma ser subjugado por entidades malignas nenhuma, porque a Bíblia diz que os únicos que já estão condenados são eles. Tá, meus queridos? Então, esse aqui foi mais um vídeo para vocês, tá? Espero ter ajudado vocês com essas palavras, tá, meus queridos? Mais um pouco para frente, eu vou começar a fazer algumas lives, tá bom? Espero que vocês estejam lá presentes para a gente responder as suas perguntas aí, responder seus questionamentos aí a nível ao vivo, né? E aí eu estou planejando isso aí, estou me preparando para isso, tá, meus queridos? Se inscreva no canal, deixe seu comentário, seu like, divulgue esse vídeo para outras pessoas, para que elas possam aí também crescer na graça e no conhecimento, que elas possam também ser libertas aqui por essa palavra, tá, meus queridos? Fazendo isso você me ajuda e também você faz parte aqui desse projeto que o Senhor colocou nas minhas mãos aí, e você vai ter uma parte também no galardão. As pessoas que foram alcançadas aqui, você ajudar, você também vai ter a sua parte, o seu galardão. Tá, meus queridos? Então esse aqui foi mais um vídeo. Se você quiser ser membro aqui do canal, você vai lá no grupo de membros, se inscreve, você vai pagar uma parcelinha mensal aí, coisa pouca. E aí você vai ter aí acesso aí a prioridades em perguntas, tá? Em respostas. O YouTube ali ele vai me notificar, tá? Ali com preferência a sua pergunta, e vai ficar mais fácil de eu responder, porque às vezes é tanta pergunta que às vezes eu fico até mesmo triste porque eu não consigo responder todo mundo, tá bom, meus queridos? Mas assim que eu posso, eu vou lá e respondo, tá? Então fica todo mundo com Deus. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim permitir. Tchau e a paz do Senhor para vocês.